Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Raquel Sogaiara aqui, acompanhada da minha fiel escudeira. Olá, pessoal. Aqui é a Meia e mais um podcast com a Raquel. Estamos muito felizes juntas mais uma vez hoje para falar de um tema muito relevante da prática clínica, não é, Meia? Sim, bastante frequente. A gente tem falado disso recentemente também por acho que novas oportunidades de tratamento. Mas o tema da aula hoje é etude de repetição e o que a gente pode fazer para profilaxia. Perfeito. Já que a gente sabe que a infecção do trato urinário é um tema super prevalente na prática clínica, né? A gente achou melhor fazer um podcast só de etude de repetição para trazer os principais pontos para vocês, né? Mas, Meia, e a definição de etude de repetição? Eu ia falar isso, a gente deve começar definindo mesmo, né? Como você falou, a infecção do trato urinário ela é bastante frequente, ela é principalmente frequente em mulheres, né? Se a gente vai definir infecção do trato urinário, assim, o que é, ela é um termo meio genérico para caracterizar qualquer síndrome infecciosa que acomete o trato urinário. Quer dizer que pode ser o trato urinário baixo ou acometimento do trato urinário alto, que seria tipo uma pielonefrite, né? Só para a gente ter noção, antes da definição assim, do tamanho do que é esse problema, a infecção do trato urinário ela comete cerca de 50% das mulheres ao longo da vida. Então, tem dados de literatura americana que falam que aos 32 anos, metade das mulheres vão ter pelo menos um episódio de infecção urinária. E aí, a questão da prevalência da infecção urinária ela também é frequente. Então, dessa população de mulheres que vão ter ITU ao longo da vida, cerca de 20 a 30% vão ter a infecção urinária de repetição. Obviamente, a infecção do trato urinário ele não acomete só mulheres, né? A gente está falando da população mais frequente, assim como etude de repetição não acomete só mulheres, né? Pode acometer homens, inclusive, e a população de forma geral. Para a gente definir o que é infecção urinária de repetição, a definição clássica seriam pelo menos 2 episódios em 6 meses, um deles confirmado, né, preferencialmente por cultura, ou 3 episódios em um ano. Pelo menos 3 episódios em um ano. Perfeito. Então, já que a gente sabe que a prevalência é alta, né, e que pode estar presente em mais ou menos 30% ou mais até das mulheres com episódios prévios de infecção do trato urinário, como que a gente poderia conduzir esse episódio, ou uma suspeita de uma ITU de repetição? Acho que a gente pode falar que a gente tem 3 situações, né? Quando a gente pode ter a persistência ou a recorrência dos sintomas em 1 ou 2 semanas, eu tenho que pensar em resistência antimicrobiana, e nesse contexto eu tenho que coletar uma urocultura nova para ver se eu vou ampliar ou não o espectro de antibiótico. Ou, se os episódios vão recorrer entre 1 a 6 meses do tratamento que já foi bem sucedido, eu posso utilizar um antibiótico de primeira linha que não tenha sido utilizado anteriormente. E se os episódios recorrerem após 6 meses, eu posso usar o antibiótico de primeira linha. É isso, Meia? Isso mesmo, né? Primeiro, acho que outra coisa que a gente pode falar, assim, na questão do diagnóstico, para não gerar dúvida. Quando a gente tem uma infecção do trato urinário sem complicações, tipo uma cistite, então, numa paciente que não tem risco de complicação, a gente não precisa necessariamente pedir urocultura, né? O tratamento, na verdade, não precisa pedir nenhum exame adicional. O diagnóstico é um diagnóstico clínico. Mas uma vez que a gente está diante de uma suspeita de ITU de repetição, sim, a gente deve pedir pelo menos uma urocultura para confirmar que aquilo é mesmo, né, que o que está recorrendo é de fato uma infecção do trato urinário. Então é prudente pedir urocultura nesses casos, e a gente vai tratar de acordo com a urocultura, se a gente tiver urocultura, ou como você falou, de acordo com o período. Então, se a gente tem recorrência de sintomas assim muito precocemente, a gente pode pensar em 2 coisas. Ou que eu estou dando um diagnóstico errado, aquilo não é um ITU, ou pensar em resistência mesmo. E até 6 meses que eu tive uma infecção bem sucedida, né, como você falou, a gente pode escolher outro antibiótico de primeira linha que não tenha sido o anteriormente utilizado, após 6 meses qualquer antibiótico de primeira linha. E aí que vem a questão, quais são os antibióticos de primeira linha para cistite, falando assim, primeiro. Por que eu falo isso? Eu falo porque
Cistite é muito frequentemente tratada com fluoroquinolona, que não é um antibiótico de primeira escolha, né? Não é um antibiótico de primeira linha. E por que não é um antibiótico de primeira linha? Não é porque não funciona, não é que um ciprofloxacino não funcione. É que a gente tem que pensar na questão ambiental disso. O que quer dizer? Se eu uso muito cipro para essa infecção mais simples, eu crio resistência bacteriana. Então, não é incomum pacientes, não é incomum atualmente, né, que pacientes que tenham uma cistite, que não teriam risco de complicação, tenham hoje mais resistência bacteriana ao ciprofloxacino. Perfeito. Mais alguma coisa em relação a etudo de repetição, né? Antes da gente destrinchar as profilaxias? Acho que a definição é essa mesmo, né? Como eu falei, ela é uma infecção mais frequente, assim, em mulheres. Acho que a gente pode falar um pouco mais do diagnóstico. Acho que isso é uma questão importante, né? O diagnóstico é um diagnóstico clínico, né? A gente vai suspeitar, pensando em infecções urinárias baixas, uma cistite, e muito sintoma irritativo. Tem aquela paciente que faz uma disúria, faz polaciúria. Se a gente está suspeitando mais de infecção alta, tipo uma pielonefrite, o paciente pode não ter esses sintomas irritativos, mas ele vai ter outros sintomas, tipo febre, dor, prostração. Isso é uma coisa que pode chamar atenção. Se eu estou diante de um quadro de cistite, eu não preciso, como eu falei, pedir exames complementares, né? Mas eu posso pedir exames complementares. Então, na urina 1, o que vai chamar atenção é a presença de piúria, a gente tem leucócitos aumentados. O dipstick pode ser suficiente, né? Que a gente vai ter esterase leucocitária ou presença de nitrito, isso nos sugere também infecção. E eu posso solicitar uma urocultura também, tá? Urocultura não é obrigatória, ela não é necessária nos quadros, num quadro inicial de cistite, mas tem situações que a gente deve sim solicitar urocultura. Então, se a gente tem um envolvimento sistêmico com a pelonefrite, se a gente tem sintomas atípicos, pacientes que eu tenho risco de desenvolver complicações, então não estou diante daquela infecção urinária não complicada, pacientes que têm risco de desenvolver infecção por bactéria MDR, se eu não tenho melhora após o início do antibiótico, então em 2, 3 dias eu não tenho melhora, eu tenho que pedir urocultura, gestante, porque é uma população que a gente trata bacteriúria assintomática, e aí entra a questão da etudo de repetição mesmo. Perfeito. E essa questão que você falou de também lembrar do diagnóstico diferencial, né, da disúria recorrente também é sempre importante descartar, né, a pielonefrite aguda, até uma vaginite atrófica, ou outras condições, cistite irritativa, enfim, até as infecções sexualmente transmissíveis têm que entrar no rol de ideias aí, quando a gente estiver atendendo um paciente com alguma queixa de disúria, né? Acho que outra coisa assim, que a gente pode falar também é a questão do nitrito positivo, né? Lembrando que algumas bactérias elas vão positivar o nitrito de fato, mas assim, outras bactérias que não produzem, né, não vão ter essa produção de nitrito na conversão do nitrato, para a gente estar atento que isso não exclui. Nitrito positivo, nitrito negativo não exclui infecção urinária, assim como nitrito positivo não quer dizer infecção, ele pode estar falsamente positivo com o uso do pirídio, que é bem Perfeito. comum nessas mulheres que estão com sintomas irritativos, né? Show de bola. Só a gente falou, né, da questão do antibiótico, lembrando que a gente tem outros antibióticos de primeira escolha, né, que são de primeira escolha, dizendo. Então, para infecção, para cistite, uma cistite não complicada, a gente tem a nitrofurantoína, a gente tem o Bactrim, lembrar que o Bactrim não deve ser usado se eu tenho resistência naquele local maior que 20%, mas ele é uma boa opção, e a fosfomicina também. Aqui em São Paulo o pessoal não usa tanto, né, o Bactrim por conta dos perfis. Resistência bacteriana, exatamente. Perfeito. Mas falando assim, especificamente da etudo de repetição, acho que o objetivo do tratamento é reduzir novos episódios, né, e reduzir o uso de antibiótico para essa população que vai estar tão exposta a usar antibiótico frequentemente. Perfeito, acho que é o principal objetivo, os 2 principais objetivos, né. Então, estamos diante da possibilidade das estratégias que a gente pode tomar para evitar a recorrência dos episódios, e não tem como não falar da orientação comportamental, né, mesmo? Acho que sim, né? Quando a gente está lidando com esse problema, e já que, assim, a minha ideia, uma das minhas intenções de evitar, ou de tratar etudo de repetição, é evitar a exposição a antibiótico, a gente deve pensar primeiro em medidas que poupam o uso de antibiótico, né? Então, entram aí medidas comportamentais. Perfeito. Acho que tem algumas, né, na literatura bem consolidadas, como orientação, mas lembrando, acho que principais estudos
são caso controle, acabaram não mostrando tanta evidência, apesar de que a recomendação existe e é recomendada, porque é razoável sugerir para o paciente, já que são medidas de baixo risco que podem ser benéficas, né? Na prática, acho que a gente vê que sim. Estou falando da questão da orientação de urinar pós-relação sexual, não fazer tanta restrição hídrica, não atrasar para urinar, né? E a higiene correta pós-evacuação, enfim, não sei se tem alguma outra especificação específica nos guidelines, o que você me diz, Meia? Assim, de medida comportamental, isso mesmo, né? A gente tem estudos mesmo que mostram que o maior consumo de água na população que tem tudo de repetição reduz a frequência de episódios. Como você falou, outras medidas, tipo micção frequente ou micção pós-relação sexual, elas, assim, a gente não tem estudo super robusto para comprovar, mas são medidas, assim, que são inócuas, né? Não faz mal nenhum para o paciente fazer isso. Então, eu acho que são medidas iniciais que devem ser aconselhadas para todos os pacientes com etudo de repetição, sim. Perfeito. A não ser, obviamente, que ele tenha alguma questão que não possa, por exemplo, aumentar a hidratação, mas a questão de micção frequente, micção pós-relação sexual, acho que vale para todos, assim como a higienização correta. Tem também a questão da utilização de espermicidas, né? Se a paciente a gente pode orientar e recomendar trocar por outro método, em especial as que usam diafragma por conta da alteração de flora vaginal, que favorece a colonização de uropatógenos, né? Então, se a paciente puder trocar o método contraceptivo, vale a gente sempre questionar, inclusive nessa população que vem com essas queixas, né, consultório. Acho que sim, isso é importante também, é uma medida que é simples e que pode resolver o problema. Ainda falando de medidas que poupam o uso de antibiótico, a gente tem algumas outras, então tem estudo, por exemplo, com probiótico, mas a maioria dos estudos, quando comparou com placebo, não mostrou benefício, né? Um que eu acho bastante interessante, isso vale para mulheres, assim, pós-menopausa, é a questão do estrógeno tópico. Isso reduz também a ocorrência de TUL de repetição nessa população específica, né? E aí entram algumas orientações especiais. Por exemplo, paciente que fez tratamento para câncer de mama, é questionável, né, se ela pode fazer uso do estrógeno tópico, pela questão de um potencial risco de recorrência da doença, né? Eu acho que nessas situações, e uma população, por exemplo, quem está tratando um câncer e está com imunidade mais baixa, tem um risco maior de ter infecção, de ter novos episódios de infecção, né, se é um paciente que está predisposto a ter infecção urinária. Eu acho que sempre vale conversar, por exemplo, com o oncologista essa questão, discutir mesmo, mas para a população, de forma geral, população pós-menopausa, o uso de estrógeno é uma medida que reduz a ocorrência de novos episódios. Acho que ainda diante dessas medidas que poupam o uso de antibiótico, a gente não pode deixar de falar do cranberry. Polêmico, mas presente, né? Sempre presente. Os mediadores biológicos, né? Eu confesso que eu uso bastante o cranberry, né? A gente teve uma revisão da Cochrane do ano passado, né, 2023, que mostrou benefício em algumas populações, né? Principalmente essa questão de mulheres jovens, que aquele clássico cistite não complicado, né? Mas mostrou também benefício, na verdade, em populações de mulheres. Em homens ele não evidenciou benefício, mas o cranberry também é uma medida que, assim, muito segura, né? Um perfil de segurança muito bom. O que tem de questionamento, por exemplo, é com que dose eu devo utilizar o cranberry? Isso é uma pergunta que a gente não tem resposta. Qual a forma melhor de dar o cranberry, né? Porque é suco, é cápsula, como que é? Isso a gente também não tem resposta. Em geral, isso é opinião pessoal, né? Eu prescrevo cápsula mesmo, com boa tolerância para a maioria dos pacientes. Interessante, né? E a plausibilidade de usar o cranberry vai estar na inibição de aderência do uropatógeno nas células uropiteliais, né? Exatamente. Da localização. Interessante. Mas você prescreve cápsula uma vez ao dia? Uma vez ao dia. E aí eu sei que tem entre 300 e 500 miligramas, mais ou menos. E aí eu sei que tem, por exemplo, apresentações que falam 2 vezes ao dia. A gente realmente não tem uma definição. Eu uso em média 400 a 500 miligramas uma vez ao dia. Mas isso é tipo opinião mesmo, a gente não tem essa resposta. Perfeito. E temos também os imunoestimulantes, né? Também famoso e em pauta, e sempre comentado, Urovaxon. Isso, Urovaxon também, assim, para pacientes que têm Itu por E. coli, que é a bactéria mais comum, muitos pacientes toleram bem, né?
A gente tem estudos também que mostram benefício. Pacientes podem fazer uso diário da medicação também, um intervalo em torno de 3 meses, né? O que é o Orovaxon? Ele funciona como um imunoestimulante. Ele ativa também a resposta imune inata e adaptativa. A questão é que ele é formado por um lisado bacteriano, né? E é por lisado de E. coli. Então, por isso que, teoricamente, ele funcionaria mais para pacientes que têm de repetição por E. coli. Tem estudo que mostra que, independente da cultura, do resultado da cultura, ele mostrou benefício. Mas, mais uma vez, assim, esses estudos não são tão robustos assim. Para E. coli, eu acho que a gente tem segurança e assim, ele funciona bem, né, nessa população. E efeitos adversos são bem tolerados, né? São mais relacionados ao trato gastrointestinal, mas não são tão relatados na prática, né? Pelo menos pelo Exatamente. É uma medicação bastante bem tolerada. Perfeito. Um outro estudo que a gente teve ano passado, né, foi a questão da metinamina. Saiu o Alta Trial também em 2023. A metinamina ela tem um efeito que é bacteriostático, né, e ela não é indutor de resistência. E ela é um potencial tratamento para mulheres, né, que fazem itu de repetição. Então, uma opção boa de tratamento aí também. Boa. E demanose? Demanose, ela vai agir também dificultando a ligação de bactéria à parede do urotélio, né? Desses que a gente vem falando, Durvaxon, metinamina, cranberry, é que a gente tem menor evidência atualmente, porque a gente não tem tanto estudo robusto comprovando eficácia. Pode ser utilizado, né? Mas atualmente não tem tanta evidência assim. Certo. Então, estamos diante de uma paciente com itu recorrente, né? Não complicada. A gente vai orientar as medidas que tentem poupar o uso de antibiótico, orientações comportamentais, cranberry, estrogênio tópico nas pacientes pós-menopausa. Digamos que eu não tenha melhora significativa, eu tenho que pensar em profilaxia, né, com antibiótico. Isso. Acho que o que a gente pode pensar, assim, do que vai do tratamento, né? A gente pensar essas medidas comportamentais, que realmente evento adverso nenhum associado. Se elas não funcionam, a gente pode começar concomitante com outras medidas que poupam ainda o uso do antibiótico. Isso é uma coisa que eu esqueci de falar, que gera muita dúvida. O Orovaxon, a dose dele, como eu falei, é uma dose diária, né, de 6 miligramas, tá? O tempo de tratamento é por mínimo por 3 meses. A gente pode reavaliar se vai manter por mais tempo ou não. Uma vez que essas medidas não antibióticas, ou que poupam o uso de antibióticos, não funcionam, a gente pode pensar, daí sim, fazer antibiótico profilaxia, tá? E aí a gente tem 2 modalidades, pelo menos, de antibiótico profilaxia, né? A gente tem, por exemplo, tem paciente que é característico, assim, que tem itu de repetição, mas esses episódios de itu são muito associados a pós-relação sexual, por exemplo. Então, nesses pacientes, vale a pena a gente utilizar um antibiótico profilaxia pós-relação sexual, e a gente tem opções de tratamento para isso, né? Como que faz essa profilaxia pós-relação sexual? Idealmente, ela é feita até 2 horas após a relação sexual e pode ser utilizado um Bactrim, por exemplo, cefalexina, nitrofurantoína, uma boa opção aí, norfloxacina, uma opção, ofloxacino também. Mas para esses pacientes que têm essa questão clara, né, da associação com a relação sexual. Se não é uma história clara assim, se a paciente relata episódios que acontecem por nenhum fator identificado, a gente tem que pensar em fazer antibiótico profilaxia contínua mesmo. Perfeito. Isso falou até 2 horas, é isso? 2 horas depois. Isso. Até 2 horas após a relação sexual. De antibiótico profilaxia contínua são bastante semelhantes, né? A gente tem o Bactrim, que pode ser feito 1 vez ao dia ou até 3 vezes por semana. A gente tem a opção da cefalexina também, 200 miligramas dia, né? Nitrofurantoína, 50 a 100 miligramas dia. O norfloxacino, que a gente tenta evitar também o uso, e a fosfomicina, que em geral é prescrito de 10 em 10 dias. Perfeito. Uma outra questão que pode surgir, né, é quanto tempo eu vou deixar esse antibiótico profilaxia. Lembrar que uma vez iniciado, não é que a gente vai deixar para sempre, né? Isso também a gente pode avaliar, deixar, por exemplo, um período de 3 a 6 meses e reavaliar após. Né?
Eu acho que para as mulheres que têm, pelo menos na prática, né, as mulheres que têm episódios recorrentes, 6 meses já é suficiente, as que têm mesmo vários, né, 6 meses já é suficiente para a gente ver se está diminuindo a recorrência, né, e na prática a gente vê que sim, né? Eu, pelo Sim. menos, vejo que E sim. assim, eu tenho alguma experiência em, assim, de conseguir, lógico que isso não funciona para todo mundo, conseguir depois tirar um antibiótico e deixar uma outra medida que poupa o uso de antibiótico. Então, o Perfeito. ideal é isso, né? A gente tentar, depois desse período, suspender o antibiótico e manter outra medida. A gente fala muito, né, dessa questão de estudo de repetição em mulheres, né? Como eu falei, a população que é mais acometida, mas acho que a gente pode falar de situações também que pode acometer outras populações, e a gente tem que estar atento a o que pode estar associado. Então, por exemplo, estudo de repetição em homem, a gente tem que pensar em outras coisas. Será que esse paciente está fazendo uma prostatite, por exemplo? Ou será que ele não tem, é, não está retendo urina, né? Ele não tem um volume pós-miccional elevado, isso está predispondo a, a ele fazer estudo de repetição? Então, sempre estar atento a essas medidas. Perfeito, né? E um outro ponto que eu acho bastante interessante também, que isso é pauta de discussão, dependendo do guideline que a gente avalia, é a questão do exame físico. Se vale a pena fazer um exame físico pélvico em pacientes, mulheres, que têm estudo de repetição. E o que, assim, não é um exame especular necessariamente, mas só para a gente estar atento que distopias, tipo cistocele, são condições que predispõem a estudo de repetição, e às vezes uma avaliação simples a gente consegue resolver o problema. E reforçar a história clínica, né? Aquelas pacientes multíparas, enfim, acho que vale também. Exatamente. Aí, uma vez que a Isso, gente identifica alguma alteração, ou, por exemplo, paciente que por algum motivo, ou tem uma piscina neurogênica, ele faz retenção, a gente tem que ir atrás disso, né? Então, às vezes, nessas situações, sim, a gente tem que prosseguir a investigação. uhum. Exame de imagem, quando que você pede, assim, nos casos de estudo de repetição? Na prática, eu falo a pergunta na prática. Na prática, quando eu estou suspeitando de alguma infecção mais alta, sempre alta, né? Mas quando a infecção de repetição já está causando alguma outra alteração laboratorial, eu quero ver avaliação estrutural, o trato urinário, não sei. Quando que você pede? Né? Assim, tem o que está descrito no guideline, tem o que a gente faz na prática, né? Muitas vezes na prática, o paciente chega com estudo de repetição, a gente tende a pedir um exame de imagem, pelo menos, para ver se não tem alguma coisa associada, né? A Uhum. gente pode pedir nessa situação, acho que o ultrassom não tem problema de pedir. Mas, assim, tem critérios, né, para a gente pedir um exame de imagem. Então, por exemplo, se é uma paciente que eu tenho suspeita que tem alguma alteração estrutural, eu tenho que pedir mesmo, né, se eu estou suspeitando de alguma malformação. De forma geral, em TU, e não necessariamente TU de repetição, a gente tem o clássico. Então, paciente que tem uma suspeita de uma obstrução, urolitias, a gente tem que pedir, né? Paciente que faz uma urosepsia, a gente tem que pedir exame de imagem. E Ah, levando sim. isso para etudo de repetição, se o paciente, por exemplo, que eu tenho essa suspeita, que ele estava fazendo retenção urinária, ou tem alguma obstrução, ou tem chance de ter algum cálculo aí associado, a gente vai pedir também. Uhum. Boa. Você ia falar alguma coisa sobre vacina? Sim, sim. A Urovaxone é um imunoestimulante, né? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais disso. Ele é um imunoestimulante, é considerado nessa questão da vacina, uma vacina para etudo de repetição. A gente fala que ele é um imunomodulador, né? Então, como eu falei, ele é composto por um lisado bacteriano de proteínas da membrana de algumas cepas, são cerca de 18 cepas da E. coli, né? E ele tem essa capacidade de aumentar a resposta humoral e celular, né? A gente tem novas propostas, a gente tem outras vacinas, né? A gente tem uma nova proposta também de uma vacina que pegaria outras bactérias, ela não está disponível ainda, mas já tem estudo com esse MV40, que seria uma aplicação sublingual. E aí a vantagem teórica em relação ao Urovaxon é que ela pegaria mais bactérias e que teria capacidade de, então, prevenir pacientes que fazem tudo de repetição por outras bactérias que não E. coli. Então, a gente está aguardando o resultado definitivo desse estudo e a chegada da medicação no Brasil também. Interessante. Boa. Então, fica aí como nova opção de tratamento, né? O que eu acho que a gente tem que pensar é, primeiro, se
vai funcionar para uma população, além dessa população de mulheres que fazem cistite não complicada, e se vai funcionar para outras bactérias também. Mas é um potencial aí de novo tratamento para aito de repetição. Tem muita gente que tem dúvida, assim, quando começar ou quando mudar um plano de tratamento, né, eu sempre penso assim, que, como eu falei, a gente deve tentar começar por uma medida que poupa o uso de antibiótico, mas se não está funcionando, a gente pode até manter essa medida, então mantém a orientação de hidratação, como eu falei, não vai ser inócuo para o paciente, né, e começar uma medida adicional. Como eu falei, acho que a questão do diagnóstico não deve gerar muita dúvida, né? A gente já discutiu essa questão do que é bacteriúria assintomática, do que é ITU em outro podcast, mas diante dessa paciente com ITU de repetição, isso acho que é um ponto importante mesmo. Agora que eu falei, eu pensei. A gente está atento também a saber se a paciente está fazendo ITU de repetição mesmo, se é a paciente colonizada, né? Sim. Não sendo uma paciente que tenha sintomas, não sendo uma paciente que tem sintomas, e se ela não entra na questão da população que tem que ser tratada contra a bacteriúria assintomática, a gente não tem que tratar, mas uma vez que seja paciente que verdadeiramente faz ITU de repetição, a gente está atento às medidas que pode fazer, porque isso de fato muda a qualidade de vida, e obviamente, se o paciente tem uma infecção grave, isso tem um risco de vida também associado, né, se ela faz ITU de repetição e de repente começa a fazer pielonefrite, tem um risco de vida associado, né, pode fazer uma sepse, por exemplo. Mas, de forma geral, são infecções que a maioria das pessoas tem cistite de repetição, que é muito incômoda, apesar de não levar ao risco de vida, é uma condição muito incômoda, que expõe a paciente muito ao uso de antibiótico de forma rotineira, e que isso deve ser evitado. E um prejuízo, né, do dia a dia, a qualidade de vida, né, que é bem Gigante, muitas né? queixas pra gente. Exato. Bom, Meia. Então, acho que é isso. Pois é, pessoal, espero que a gente podcast... tenha esclarecido algumas dúvidas. Exato. A ideia também, se vocês tiverem algumas dúvidas sobre bacteriúria assintomática, vocês podem assistir isso no nosso outro podcast que a gente fez, acho que ano passado, né, Meia? Os sistemas de prevalência. A ideia é justamente trazer os pontos principais, não só para o dia a dia, mas com o que a gente tem de evidência e de prática. Meia, obrigada mais uma vez, como sempre. Sempre bom, Raque. Espero que a gente tenha esclarecido algumas dúvidas mesmo e vamos programar já o próximo. Beleza. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, até o próximo podcast. Uhul. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina muda constantemente. Não esqueça de nos avaliar nas plataformas de podcast e deixar a sua opinião e críticas nos comentários em Instagram. Isso nos ajuda a melhorar e expandir nosso trabalho para mais pessoas. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselho médico para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.